Hare Krishna, um belo dia para todos. Pranamas. É um prazer novamente começar, inaugurar, fazer a introdução de uma live mais com o nosso querido Gurudeva, Swami Puri, que vai explicar assim um assunto muito importante, né? Como trabalhar o perdão, como a gente obter tranquilidade na nossa vida, como a gente entender e absorver o que a vida tem para nos ensinar quando a gente passa por eventos difíceis, né? Eventos em que acreditamos que os outros têm a culpa sobre o sofrimento que estamos tendo, mas essas coisas podem deixar o nosso ser apertado. Então a gente precisa sempre resolver todas essas questões, né? E o perdão é uma coisa muito importante para isso, como se fala, né? Os achares, errar é humano, perdoar é divino. Então, um assunto muito lindo, né? No perdão está a essência do bem-estar e da empatia com todos, para dar harmonia na realidade, ou seja, na aceitação de todos como sendo diferentes e como compondo, sendo partes integrais de uma vida linda, né? Neste mundo. Então, o Gurudeva vai explicar sobre isso. A gente está bem atento aqui, esperando a presença dele, e enquanto ele chega, vamos invocar as sagradas energias do nosso Guru Tattva, de Radha Govinda Stashaki, de toda a sucessão que vem e nos ilumina todos os dias. Então, esse é um mantra de invocação Mangalacharana, ou seja, invocação auspiciosa. Bem? Obrigado. Om Agyanati Mirandasya Yanang Yana Shalakaya Shakshuru Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Puri Goswami Tinamine. Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine. Nivya Jnana Pradatrasha Pravijamajamani Jnana Vairagya Dehaya Shastra Siddhanta Samvide Patitanam Samudare Yati Vechadharajavai Prasharya Sharya Karyasha Yagarukaya Sarvada Yato Davasya Kumara Bhagavadar Chane Rati Vaishnavanan Sarvakritye Dakshata Paramam Tata. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavari Paskatya Deshadarine Vivandi Vyantanum Sushanandam Balanam Balarka Selanchitam Sandrananda Puram Sadekabaranam Vairagya Vinyam Buddhim Shri Siddhanta Nidin Subhakti
Lasitan Saraswatanam Varam Vandetan Shubhadanmadeka Charanam Nyashishwaram Shidaram Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Ti Namine Shivarchavana Videvi Davitaya Kripadaye Krishna Sambandha Vyandayine Pravave Namaha Madhuryo Shvala Primadhya Shirupanuga Bhaktida Shivoda Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shimurtaye Dinatarine Rupanuga Virudapasidanta Dvantaharine Namo Gaura Kishoraya Saksha Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambude Padambuyayo Te Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sakchidanandanamine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virbhava Bhumestvam Nirdesta Sajjana Priyaha Vaishnava Sarvabhauma Siyaganataya Te Namaha Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvishe Namaha Ananda Lilamaya Vigrahaya Hemavadivya Shavisundaraya Talmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Takta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Shishama Sundaram Krishnam Radhalingita Vigraham Yashoda Nandana Naumi Shri Gopiyana Balavam Yajatan Suratau Pangor Mama Mandamater Gati Matsarvasva Padambojau Radhamadana Mohanau Divyat Vrindaranya Kalpadrumadaha Shimarradnagara Sinhasanastau Shimarrada Sila Govinda Devau Prestali Vihi Sevyamanau Eshmarani Shiman Rasa Rasaramvi Vansivanti Tatastitaha Karcham Venusonair Gopir Gopinath Sriyestunaha Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Kesavasya Cha Krishna Bhakti Pradi Devi Satyavatyai Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Vaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Yuga Dharma Harinam Sankirtan Yagya ki jai, Shri Shri Guru Parampara ki jai, Shri Gurudev Patita Pavan ki jai, Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stotara Satara Sishimat, Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Guru Maharaj ki jai. Bom, damos a bem-vinda ao nosso amado Gurudeva Swami Puri, e com isso também no começo da nossa palestra de hoje, como trabalhar o perdão. Vamos aprender a perdoar. Jai, Hare Krishna, bom dia. Então, como nós podemos trabalhar o perdão, como podemos aprender a perdoar? Bom, isso na realidade é um exercício pessoal, né? Mas que nós devemos sempre tentar exercitar. Primeiro você tem que entender a causa do seu sofrimento, né? O nosso sofrimento ele é causado pelo nosso próprio karma, então é a primeira coisa. Então, por mais que uma pessoa lhe faça mal, isso a culpa é sua, a culpa é nossa, melhor dizendo, né? Então por quê? Porque com certeza nós plantamos isso. Em outras vidas, nós provavelmente fizemos coisas, atuamos de uma maneira completamente independente, e isso levou a esse sofrimento agora atual. Então, o karma, ele, na realidade, ele é ocupado pelo nosso sofrimento. Ou seja, então, é o nosso karma, sofrer, né? Ou seja, sofrer esses reveses, né? Ter essas desilusões, tudo isso é o nosso karma. Então, primeiro a gente tem que entender o papel do karma aí, né? Isso é muito importante, né? E também depois entender como funciona internamente essa memória, né, de mágoas. Isso funciona com a nossa mente. Então, a nossa mente é que guarda, né? A nossa mente inconsciente, ela está guardando aí, né, tudo isso, como se fosse em gavetinhas, assim, todas as coisas, os traumas que nós tivemos, ou seja, coisas equivocadas que aconteceram conosco, desilusões, etc. Então, tudo isso em algum momento se manifesta e nós sofremos muito com isso. Claro que nós pensamos que existe, com certeza, o mecanismo da mente consciente, né? E a mente consciente, ela percebe também as coisas que realmente aconteceram na nossa vida, mas isso é mais imediato, né? Na mente inconsciente, ela sempre vai trazer as coisas que realmente aconteceram na nossa vida e que nos causaram tanto sofrimento, né? Agora, se a gente pensa, né, na forma de atuar com isso, né, então a única maneira é através do canto do Mahamantra Hare Krishna. Então, mais uma vez, o Mahamantra Hare Krishna ele entra nisso para limpar, né? Limpar toda a nossa mente, toda essa sujeira que aí está, né? Coisas que nós começamos a remover e sempre surgem à tona.
Então o karma ele é muito poderoso, né? É como uma inundação assim que a gente não consegue se conter, né? A gente não consegue conter essa inundação do karma. Quando o karma vem, ele vem mesmo, né? E as coisas acontecem na nossa vida, né? Então a gente deveria parar de culpar, né, o meio ambiente, a gente deveria parar de culpar, né, as outras pessoas pelas coisas que acontecem conosco. A gente deveria aceitar isso. Então quando nós estamos no plano quando entramos no plano da aceitação, isso já é muito mais poderoso. Então você consegue aceitar, né, que esse sofrimento faz parte do seu karma, que o sofrimento ele vem para o seu aprimoramento, né, e que você não deveria guardar nenhum rancor de nada. Agora, claro, é difícil. Por que a gente não gosta de perdoar, né? É pelo ego, né? É a mente e o ego. Vocês são o arrânkara, ou seja, esse aspecto assim tão estabelecido dentro de nós, essa identidade, essa falsa identidade, ela se recusa a perdoar, ou seja, ela se recusa a se rebaixar, né? Acha que isso é algo muito ruim, né? Mas isso deveria ser feito, né? Para a gente estar um pouco mais livre. Não que, por exemplo, o que acontece muitas vezes, né? E isso é quando, por exemplo, uma pessoa erra muitas vezes conosco, né? E não adianta ficar perdoando ela, né? Porque se você perdoa, ela erra de novo, você perdoa, ela erra de novo. Então isso se entende, né? Mas pelo menos você deveria ter o perdão interno, né? Ainda que você não dê oportunidade para ela de errar de novo. Porque uma coisa é o perdão, que isso você tem que trabalhar mesmo, você não ter raiva de ninguém, né? Não ficar triste por coisas que aconteceram na sua vida, isso é a melhor coisa. E outra coisa seria você dar outra oportunidade. Talvez você não precise dar outra oportunidade, porque a pessoa vai errar de novo, né? Então o sentimentalismo é uma coisa diferente do perdão. Então no sentimentalismo você se prejudica muitas vezes, né? Mas não quer dizer que você não tenha que perdoar. Então você chega um momento que você fala, olha, eu não consigo mais lhe ajudar. Então agora eu não consigo mais ajudar, mas eu perdoo você, que você siga o seu caminho. Então você não tem nenhuma mágoa. Quando nós perdoamos, nós ficamos assim bem leves, essa é a ideia, né? Ou seja, para a gente praticar Bhakti Yoga, nós precisamos ter o controle da mente. Isso é muito importante. Então, claro, a gente não vai controlar a mente de uma maneira completa, né? Isso não vai acontecer. Mas a gente tem que pensar nisso, assim, como eu vou tentar controlar a minha mente. Então, quando você pensa em controlar a mente, isso já é muito poderoso, né? Você realmente não deixar a mente tão solta assim. E quando nós trabalhamos o perdão, isso se torna mais fácil para a gente, né? O controle da mente. Por quê? Porque você é uma carga menos, né? Porque a angústia, a mágoa, né, o ressentimento, eles agitam a nossa mente, né? Esse é o efeito, né, que essas atividades que a gente está levando, né? Coisas que realmente a gente está arrastando, coisas que são innecessárias, né? A gente arrasta as situações, a gente arrasta coisas desnecessárias para a nossa vida, e isso não funciona muito, né? Então eu sempre gosto de contar essa história que a gente ouviu e que ela trata muito da mágoa, né? Porque a mágoa é aquilo que você carrega de uma forma, é uma coisa inútil que vai apodrecer a sua vida. Então, eu já contei essa história várias vezes, mas vou repetir essa história porque ela eu achei ela muito educativa, né? Você disse que tinha um professor, que ele era um professor assim tinha uma sabedoria assim especial, né? Então ele pede aos seus alunos, né, para que eles tragam, né, batatas, ou seja, ele pede aos seus alunos que todos eles tragam batatas para a sala de aula, um saco plástico e um pedaço de corda. Essa foi a instrução que ele deu aos seus alunos. Os alunos trouxeram, né? Então ele fez uma vivência com seus alunos, né? Ele pediu para que seus alunos anotassem no papel cada mágoa que eles tinham, né, ou seja, de alguma pessoa, né, que eles não conseguiam perdoar. Então eles anotaram no papel, né? Então, sei lá, o Joãozinho anotava, né? A lista do Joãozinho era pequena, a lista da Mariazinha era muito maior, do Pedrinho era como gigante, né? E cada um anotou a mágoa que tinha
E quando ele levantava a mágoa, o professor pedia para ele jogar a batata dentro do saco. Então eles fizeram a lista, né? E todo mundo foi jogando as batatas dentro do saco. Depois ele pediu que eles amarrassem o saco, né, com uma corda, e essa corda ia ficar presa no braço deles. Então eles teriam que carregar as batatas, né, que representariam suas mágoas, para onde fosse, né? Então isso foi muito interessante, porque no primeiro dia já foi um desespero, porque a batata começou a apodrecer, a cheirar ruim, tomavam um banho com um saco de batata, tinham que dormir com um saco de batata, até que chegou um momento que no outro dia, sei lá, 2 dias depois, já não estava aguentando mais, e aí o professor pede para eles abrirem um saco de batatas, né, e pegar, aí ele trouxe a lista respectiva de cada aluno, e ele foi riscando, né, as mágoas. Então ele vai lá, tirava a batata e perdoava. Então, riscava isso. Aí tirava outra batata e riscava, e assim foi, né? E todo mundo estava desesperado para tirar as batatas. Todo mundo estava desesperado para tirar as mágoas, né? Então eu achei isso muito, muito interessante, porque ilustra o que a gente carrega dentro de si. Então a mágoa é uma coisa que apodrece, é uma coisa que realmente é incômoda carregar. Então, quando nós não perdoamos, isso gera uma mágoa, uma coisa que você fica lá no fundo do seu coração e que vai te causar um dano tremendo, né? Então são coisas que a gente nem imagina. Isso pode te trazer uma doença, isso pode te trazer uma completa rejeição, assim, da vida, né? Você acaba que não acredita mais em mais ninguém, né? Então o perdão, ele é como esse bálsamo, né? Ou seja, você se sente leve. Quando você realmente perdoa uma pessoa, né, você se sente leve, você fez a sua parte, né? Ainda que a pessoa erre, ainda que a pessoa, né, como disse Jesus Cristo quando perguntaram para ele, né, se eu não me engano foi isso, né, espero que não esteja especulando, mas quando perguntaram para ele quantas vezes deveríamos perdoar o nosso próximo que erra contra a gente, né, que comete alguma atividade contra a gente. Aí ele falou assim, aí perguntaram 7 vezes, aí ele falou, não, 7 vezes 70, uma coisa assim, né? Acho que foi isso. Então seriam 490 vezes que você pode perdoar, imagina. Você pode perdoar uma pessoa 490 vezes. Então, bom, essa foi a instrução de Cristo. Eu não sei se foi bem isso que ele falou, não sei se é realmente esse número mesmo, mas o que ele disse, o que ele quis dizer foi o quê? Foi que nós devemos perdoar. O perdão, ele tem que ser limitado na nossa vida. Nós não podemos ser mesquinhos com o nosso perdão, porque isso atrapalha muito a nossa mente. Nossa mente vai ficar carregada, né? Porque quando você, por exemplo, está praticando a meditação, está praticando a oração, isso vai vir na sua mente, aquilo que você não perdoou, né? Aquilo que ficou ali, aquela mágoa, aquele desejo até de vingança, né? Porque existe isso também, né? A nossa mente, ela é um pouco perversa, no sentido que ela deseja vingança, né? Ela deseja, você pensa olho por olho, dente por dente, né? Olho por olho, dente por dente, essa é a lei, uma lei, né? Sei lá, uma lei que se fala, né? Então você tem que pagar aquilo que você fez, né? Mas, na realidade, isso já vai acontecer, o karma ele já vai cuidar disso, a gente não precisa se preocupar. Então, ou seja, a gente não precisa fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? Porque realmente parece que é isso que a nossa mente quer, né? A justiça com as próprias mãos. A gente tem que realmente castigar aquele que nos fez mal, que errou com a gente tem que ver ele sofrer. Isso é coisa da mente, né? A mente tem isso, né? Então, olho por olho, dente por dente, como disse Gandhi, né? Todo mundo vai acabar cego, né? Todo mundo vai acabar banguelo, não vai sobrar ninguém, porque isso não funciona, isso não é uma coisa que funciona. A justiça, ou seja, porque na realidade o que o Bhakti é? O Bhakti ele está batendo na porta da misericórdia. O Bhakti ele não bate na porta da justiça, né? Porque se fosse assim a gente estava perdido. Ou seja, se eles fossem usar a justiça com a gente não teria nenhuma chance. Imagina, você fala agora, estou batendo na porta da justiça, eu quero essa misericórdia, que a justiça venha. Então você já viu que você não tem chance. Mas quando você bate na porta da misericórdia, a misericórdia é sem causa, né? Então a misericórdia, a porta da misericórdia pode abrir para você, né? Então a gente não quer bater na porta da justiça. Agora o que acontece?
Quando é com os demais, com os outros, a gente quer a justiça. E a gente quer a misericórdia com a gente. Esse é o grande problema. A gente quer que todo mundo, que seja feita justiça com os demais. E conosco sempre seja feita a misericórdia. Que a gente tem que receber misericórdia e para os demais a justiça, né? Então é uma coisa muito estranha. E é por isso também que muitas vezes a gente fica infeliz com o bem-estar do próximo. Imagina uma coisa muito chata, é a inveja, né? Então a inveja leva a gente a ficar assim, extremamente feliz quando uma pessoa está sofrendo, né? E a gente fica completamente assim, sem chão, né? Ou seja, quando você tá feliz com o sofrimento de alguém, você perdeu a sua base, né? Você já não sabe o que fazer. Isso é uma espécie de loucura. Então o perdão ele vai sempre nos ajudar de uma forma preventiva. O perdão ele nos ajuda na nossa própria prática espiritual. Quando eu perdoo, né, eu estou disposto a estar mais leve para a minha prática, para a minha oração, para a minha conexão com Deus. Né? Isso é o perdão. O perdão ele funciona assim. Né? Quando você vai cantar o Santo Nome, quando você vai cantar, sei lá, os mantras, os seus gaitris, né? E você não tem nenhuma raiva de ninguém, você não tem ninguém, você não está preocupado com nada que fizeram para você, né? Sei lá, no passado, você está muito mais leve, né? Agora, quando você realmente não perdoa, quando você fica com esse sentimento na sua mente, você pode ver que a meditação ela não vai funcionar, né? Porque a mente está muito agitada, né? Se você agita muito a mente, porque você não consegue perdoar, se você não consegue perdoar, sua mente vai ficar muito agitada. E aí você não vai conseguir se fixar naquilo que você deveria se fixar, que é os pés de lótus de Sri Sri Radha Krishna. Então a gente não vai conseguir se fixar nisso se a nossa mente estiver assim muito agitada. E o perdão é isso, o perdão é uma maneira de acalmar a mente. Se você perdoa, acabou o problema, entendeu? Acabou todo o problema. Como eu digo, você não precisa cair no sentimentalismo, né? De deixar que a pessoa erre de novo. Você não precisa isso, né? Você pode usar... tudo bem, você se afasta dessa pessoa que está errando tanto com você, isso pode acontecer, né? Mas você perdoou. Você não tem mágoa nenhuma, você pode sentar e conversar com ela sem nenhum problema, só que você já não vai mais ser vítima, né, dessa manipulação que essa pessoa está fazendo, ou seja, você não vai ser vítima de coisas, dessas estratégias aí que essas pessoas podem ter com você. Então, perdão é uma coisa ilimitada, ou seja, você não tem nenhum limite, né? Ou seja, você pode perdoar de tudo, você pode perdoar tudo, né? Claro, aí existem algumas coisas que a gente não vai perdoar, né? Que é tipo, mas isso é uma coisa mais técnica dentro do Vaishnavismo, que são as ofensas, né? Ou seja, quando você comete alguma ofensa contra um Vaishnava, né? O próprio Vaishnava, ele pode te perdoar, né? Sim, ele pode te perdoar. Mas você não vai perdoar essa pessoa enquanto ela não pediu perdão, enquanto ela não se arrepende. Enquanto ela não se arrepende, você não vai perdoá-la, né? Seria como uma espécie de sentimentalismo se você também não entende, né, o mal que uma pessoa faz a um devoto puro, a um devoto que está propagando, né, as glórias do Santo Nome, um devoto que tem uma conexão muito grande com Krishna. Então, se ele cometeu um erro muito grande em relação a esse devoto, você não perdoa ele. Mas se o Vaishnava perdoa, aí sim, você perdoa. Então, aí também aí entra um pouco mais da nossa filosofia específica, né? Mas, de maneira geral, nós temos que perdoar todo mundo, né? Inclusive, a nossa filosofia, ela traz essa instrução, né, de você ser mais humilde do que a grama, né? Trinhapi sunichena. Então, se você é mais humilde do que a grama, você não tem motivo, né, para se sentir mal pelas coisas que fazem com você. É mais ou menos isso, né? Você não precisa se sentir tão mal.
Se alguém errou com você, se alguém disse alguma coisa que você não gostou, se houve alguma, né, sei lá, algum desentendimento, que você saiu ferido, então entende que você tem que estar numa posição humilde, né? E ser humilde significa que você não tem posição, que você, que tudo que estão, né, dizendo de você, tudo que fizeram com você, é porque você merece. Ou seja, essa é a nossa concepção, né? Tem uma concepção Vaishnava, muito Vaishnava, né? Que também é uma concepção até do próprio Cristo, né? Que ele fala, se você bate na face, né? Se você recebe, né, um tapa na face, um golpe na face, você dá outra face, né? É algo assim que ele falou, né? E realmente é isso que a gente deveria fazer, né? A gente não deveria pagar aí, tentar fazer a justiça com as próprias mãos, como eu disse, né? Isso é uma coisa muito ruim, por quê? Porque você vai estar gerando karma, né? Então, você sofreu devido ao karma e você quer pagar na mesma moeda e isso vai gerar também karma. Então você vai ter que sofrer no futuro, né? Então, se você é violento, se você usa de certas artimanhas para enganar, para fazer as pessoas sofrerem, você também vai sofrer, você vai receber isso em reação, você vai realmente estar, né, sendo vítima da sua própria ação. Então o karma é isso, é ação e reação, né? A gente vai colher aquilo que a gente planta, né? Você só vai colher aquilo que você planta, né? Então na realidade Deus ele permite que você plante, né? Mas você só colhe aquilo que você planta, né? Então por isso a gente precisa entender que por mais que o mal seja feito contra nós, nós não podemos semear o mal, porque senão o mal vai voltar para nós. Então pagar o mal com o mal, isso não funciona. Então essa tendência que nós temos, né, para a vingança, a tendência que nós temos para a revanche, né, isso é um plano mental um pouco maligno, ou seja, que a mente às vezes ela trabalha assim, né? Ela trabalha como a nossa inimiga, né? Udare Atmanatmanan Natmanan Avasadaye. Ou seja, a mente ela pode tanto nos elevar como a mente pode também nos degradar, assim fala Cristo, né? Então, se nós deixamos que a nossa mente, né, se degrade, devido a algumas atividades que aconteceram conosco, né? Se nós não trabalhamos o perdão, então isso se torna muito difícil para a nossa existência, né? Ou seja, nós estamos aumentando o nosso ciclo, esse ciclo kármico, né? O samsara. Ou seja, nós estamos agrandando isso está ficando pior, né? Está ficando pior do que já é. Então, se nós estamos, né, sei lá, tipo assim, na prisão, né, o mundo material, a gente sempre fala que o mundo material é como uma prisão, você está prisioneiro, né, o Devidam, que é a prisão que é guardada por Maya, né, por a energia ilusória de Krishna. Se você está na prisão, não adianta você cometer mais delitos dentro da prisão, não é isso? Então, quem está dentro da prisão, se ele desrespeita as leis, a prisão tem leis internas, né, você vai aumentar a sua pena, vai ser muito mais difícil para você na prisão. Então, se nós estamos na prisão, a gente tem que aceitar a pena, né? E a pena é realmente sofrer aquilo que o karma nos condiciona. Então, o karma ele vai fazer você sofrer, porque é uma coisa que você merece isso. Você plantou isso, agora toma, né? Por exemplo, se você planta manga, e você, não adianta você querer colher abacaxi, alguma coisa assim, não, melancia, não. Se você plantou manga, você vai colher manga. Se você plantou abacaxi, você vai colher abacaxi, você não vai colher manga do pé de abacaxi, ou seja, isso não existe, né? Então é muito mais provável, né, que a gente se enrede cada vez mais nesse mundo material se a gente não trabalha o perdão. Então a gente fica sempre buscando coisas, né? A gente está sempre tentando, né, solucionar esse problema através da raiva, através de emoções negativas. Isso não funciona. Então perdoar é muito mais fácil. E acreditar também que o que está acontecendo com a gente é o que tem que acontecer, a gente tem que aceitar isso, né?
aceitar isso e resolver de uma maneira diferente. Claro que você pode fazer realizar qualquer atividade, né, que relativa às coisas assim mais formais, né, da vida, isso sim, né? Por exemplo, não é que você se torna uma pessoa sentimentalista, que, não, enganaram, sei lá, você está lá, né? Um exemplo, né? Você está no ônibus, então te deram um troco errado. Você fala, eu perdoo ele, né? Eu vou ficar com um troco errado. Não, não é isso não. Nessa hora você perde o troco, porque é algo que lhe cabe, né? É um direito seu, né? Que você não precisa ser o bobo, não é isso. Perdoar não significa que você é bobo. Perdoar significa que você é inteligente, na realidade. Você é mais inteligente que as pessoas normais, que não perdoam. Né? Perdoar, o que é perdoar? São aquelas situações que já aconteceram que você não tem mais como controlar isso. Já aconteceu. Então não tem jeito mais de controlar. E geralmente são essas situações que você permitiu isso devido ao seu próprio karma. Né? Então não tem jeito de você ficar guardando isso, né? Guardando essas mágoas, guardando essas atividades que realmente ainda estão lhe fazendo mal. Porque, por exemplo, quando você traz o passado, né, toda hora, você está sofrendo por coisas absolutamente desnecessárias, porque você não deveria estar vivendo no passado, né? Você deveria estar vivendo no presente. O futuro é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? E o passado é uma coisa que já foi, já não tem mais importância, ele passou, né? A gente deveria viver o presente. Claro, calcular alguma coisa, você pode projetar o seu futuro, isso sim, né? E até aprender com o seu passado também, corretamente. Agora, ficar sofrendo com o passado, é isso que a gente não quer. Então, quem não perdoa, sofre com o seu próprio passado, né? Ou seja, se você realmente agora, né, aprende a agradecer, ou seja, que realmente o que eu tenho é muito bom, ou seja, que na realidade, se você entende que as coisas que você tem são muito, né, especiais para você nesse momento, né? Então isso seria a melhor estratégia. O que eu tenho que agradecer e valorizar aquilo que eu tenho. Não ficar me lamentando pelas coisas que aconteceram na minha vida. Eu estou vivo, eu estou aqui, eu tenho essa oportunidade de conexão com Krishna, com Deus, né? Eu quero me conectar com Deus. Então isso é o agradecimento, essa oportunidade, né, de praticar yoga, de ter uma consciência espiritual, de entender que você tem uma mente, entender que você tem uma inteligência, entender que você tem um ego, ou seja, isso são coisas, entender que o seu corpo é um veículo para a sua alma, né? Ou seja, é onde a sua alma habita. Então entenda que isso é o mais importante, né? E aí tudo seria muito mais fácil na nossa vida. Então o perdão é uma coisa que deve ser trabalhada mesmo. A gente tem que, de certa maneira, analisar as situações, né? A gente analisa as situações, né? E a gente vê, olha, realmente não tem motivo para ficar com mágoa, não tem motivo para ficar com ressentimento. Isso não existe, né? Pode ser que a mente acredite nisso, tudo bem, aí você entende que esse é o fator da mente, né? Aceitar essas coisas que aconteceram na nossa vida e trazê-las de volta para que você sofra muito e muito mais. Isso é coisa da mente, né? Ou seja, essa característica da mente, né? Sankalpa, Vikalpa, né? Gosto, não gosto, te colocar na dualidade, né? Isso é a mente, né? Shuka Dukkha, Pradona, Niyaha, ou seja, inventar o sofrimento, né? Isso é coisa da mente, é uma invenção mental. Então, com uma inteligência poderosa, né? Se nosso Buddhi tá fortalecido pelo conhecimento transcendental, né? Então você vai entender que você pode perdoar de uma maneira muito mais... Perdoar é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais agradável, né? Ou seja, é muito mais magnânimo, né? É bonito quando a gente vê uma pessoa perdoar, é bonito você também receber o perdão, né? Para outra pessoa é muito, muito bom. Agora, claro, pode ser que não adiante nada, né? Então a gente entende, não tem problema se não adianta. Pelo menos você perdoou. Agora o que você não tem que se sujeitar
é ser prejudicado. Não, a inteligência previne, né? Você diz que o homem inteligente previne. Então a sua inteligência vai prevenir coisas, porque você também foi enganado, você foi defraudado, porque você também quis. De certa maneira você fez parte disso, né? Uma vez eu conversei com um delegado de polícia, ele me dizia que quando ele pegava um estelionatário, né, uma pessoa que faz o golpe do bilhete premiado, uma coisa assim, né? Você comprou o bilhete premiado, o cara toma aqui, esse é o bilhete premiado, você pagou, né? Aí depois você viu que é tudo mentira, né? O bilhete não é premiado, você foi enganado, né? Então o 171, né? Acho que é uma coisa assim. Então aí ele falava, quando ele pegava um estelionatário, melhor dizendo, quando a vítima ia lá, né, ou seja, quando era denúncia, ele via tudo isso. Então ele tinha vinham duas coisas na mente dele, né? A primeira era prender o estelionatário, prender aquela pessoa que aplicou o golpe, né? Prender e castigar ele. A segunda coisa, ele falou que ele tinha vontade também de dar uma surra, né, na vítima, né? Porque a vítima quis levar vantagem, né? Ou seja, ela quis, né, tirar aí o proveito, né? Então, de certa maneira, muitas vezes nós também participamos dessas situações de uma maneira mais ativa do que nós pensamos, né? Ou seja, de certa maneira nós entramos, né, num mundo muito reacionário. Então nós queremos explorar muito, né, do mundo reacionário, do mundo material, e a reação ela vem, é o mundo reacionário, né? Você está mexendo em algo que vai gerar muita reação, né? Então nós não deveríamos estar assim, muito preocupados em guardar essas mágoas e ficar se lamentando muito, ficar nesse plano, né, esse plano pesado, carregado, né, que é a falta do perdão. Quando a gente não aprende a perdoar, a nossa vida é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Para a nossa mente é muito mais difícil. Como é que você vai fazer oração, você pedir perdão para Deus se você não perdoa? Então, imagina, Deus vai olhar, peraí, você está pedindo perdão para mim, mas você não perdoa o seu próximo. Então como é isso? Se eu estou no coração do seu próximo também, né? Ele é meu filho também. Uma coisa assim que Deus vai pensar, né? E então não tem sentido você pedir misericórdia se você não está sendo misericordioso com os demais. Então sempre a gente vai tentar trabalhar com esse ponto de vista. E também entendendo que é muito difícil controlar a mente se você tem mágoas, se o perdão, se você não perdoa, né? Se você está carregando isso. Então como você vai, por exemplo, meditar, né, no Santo Nome, fazer uma japa, fazer um gayatri, uma oração, se absorver nisso, se a sua mente está tão agitada, tão contaminada com algo que já passou, que está lá no passado. Então a mente é muito difícil isso, né? Então a ideia é essa, que a gente possa sempre perdoar para também acalmar a nossa mente, tranquilizar a nossa mente e também receber o perdão, ou seja, receber a misericórdia. Ser misericordioso com os demais para poder também receber a misericórdia. Agora para Hare Krishna. Bom, então vamos começar com as perguntas. A gente tem uma aqui da Mataji Irati. Ela pergunta: Hare Krishna Gurudeva, reverências. Gostaria de perguntar, quando uma pessoa tem a mesma ação muitas vezes, mas nós acreditamos no seu poder de mudança e gostamos muito dela, qual é o limite em persistir? Então, qual o limite em persistir se você gosta tanto de uma pessoa, né? Então aí bom, como eu falei, né? Você pode perdoar essa pessoa, o perdão é ilimitado, vai depender da sua capacidade de amar. Agora, claro que também você pode se prejudicar muito, né? Se você não entende que o perdão ele vai também para ajudar essa pessoa a não errar mais com você. Ou seja, uma oportunidade que ela tem, né? Então talvez, se você perdoa e você vê que essa pessoa não se modifica, né? Então pode ser que a gente chegue à conclusão que é melhor uma distância, mas sem levar consigo
essa mágoa, né? Pode ser isso. Né? Então, cada caso é um caso, né? Isso é uma pergunta muito, muito específica. Mas, de maneira geral, a gente deveria perdoar. De maneira geral, a gente deveria dar uma outra oportunidade para as pessoas. Não é as pessoas que nós gostamos, né? Mas, se isso nos prejudica tanto, né? Até o ponto que realmente a relação se torna insuportável e que a coisa, né? Não sei, chega ao extremo, né? Então a gente tem que pensar. Por exemplo, em relacionamentos, eu acho que a violência é uma coisa que não deve... aí deve ter um limite aí, né? Ou seja, se existe violência, muita violência, né? Seja ela física ou psicológica, enfim, o que seja, aí acho que já é o momento de pensar no relacionamento, se realmente vale a pena manter isso, né? Mas isso não quer dizer que você vai levar essa mágoa, é que não deu certo mesmo. Às vezes existe, incompatibilidades, né, karmáticas, então as pessoas não conseguem estar juntas, né? Então vale a pena, acho que aí não é questão mais de perdoar ou não. O perdão não é para a pessoa, o perdão é para você. Isso que a gente tem que entender. Você pensa assim, vou perdoar a pessoa porque ela vou dar mais uma chance para ela, uma coisa assim, né? Vou dar mais uma chance. Não, isso é sentimentalismo, né? O perdão é para você. Então você perdoa para que você não se prejudique, para que você não fique levando isso, sofrendo com isso, desestabilizando a sua mente, fazendo você realmente pensar nessas coisas que estão acontecendo na sua vida e você não conseguir pensar em Cristo. Esse é o grande problema, né? Agora, você pode pensar de uma forma mais racional também. Olha, eu perdoo você, mas eu não quero mais estar com você, porque realmente isso é tóxico, isso não vai me fazer bem. Então isso pode também... isso é uma maneira inteligente, né, de você trabalhar com essas situações, né? Então não ficar insistindo muito em algo que você vê que não vai dar certo. Agora, como você vê isso... é você mesmo, não tem fórmula, não tem receita de bolo para isso, né? Você tem que ver se realmente vale a pena, né? Se realmente a pessoa ela vai melhorar, ou seja, se isso... E também o que? As pessoas, elas perdoam, né? Devido também muito ao apego, né? Ou seja, por que ela perdoa? Porque ela tem muito apego pela pessoa, então ela não quer perder a pessoa, então por isso ela perdoa, né? E aí ela sofre de novo. E aí ela perdoa de novo. Então o apego, você sofre, quando você sofre com apego, você sofre aquilo que você perdeu, né? Isso é o apego, né? Você está sofrendo, não é nem pela perda, é pelo seu sentimento em si, que você não quer perder, né? Então por isso você acaba perdoando e sofrendo, né? Ou seja, isso é uma coisa que pode se repetir muitas vezes, né? Então você vai ver até que ponto, né, isso vai me ajudar, até que ponto isso é favorável, né? Até que ponto você acredita nisso, né? Então não existe até quando eu vou perdoar. Não. Você pode perdoar eternamente essa pessoa, né? Se você tem esse apego, se você pensa que isso lhe vai fazer bem, né? Não tem problema, você pode perdoar, né? Agora o problema é quando as coisas elas perdem o controle, né? E aí chega um momento que tem um limite, né? Mas o perdão, não, o perdão ele sempre tem que existir. A gente tem que perdoar sempre, 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 né? Até as coisas mais absurdas você vai ter que perdoar, né? É para você se sentir melhor. O perdão, como eu falei, é para você, não é para o outro, né? Então você tem que carregar isso dentro. Eu vou perdoar porque isso me faz bem, né? Porque quando eu sentar para fazer a minha meditação, porque pode acontecer o que aconteça na sua vida, você vai ter que estar sempre cantando os seus mantras, fazendo as suas orações, né? Tentando buscar uma conexão com o infinito. Essa é a sua natureza, esse é o seu dever, o seu objetivo, né? Agora, quando você não perdoa, isso te atrapalha muito. Você não consegue praticar, você não consegue se focar, porque você fica pensando nisso, né? Então, a gente, por exemplo, as pessoas erram, né? Quando elas erram, né?
a gente entende que faz parte, errar é humano, ou seja, é uma coisa que a gente tem que entender. Então, e tanto é isso, é tão certo isso, né, que uma das características, né, da alma, ou seja, do ser humano corporificado, é cometer erros, né? Ou seja, é uma característica que ela tem. Então todo mundo vai cometer erros, né? Todo mundo tem a tendência a se enganar. Todo mundo tem a tendência a enganar aos demais, ou seja, é uma tendência que nós temos, né? Então a natureza, ela é assim, ou seja, a natureza humana é assim. Então você não pode esperar perfeição da natureza humana em alguns aspectos, não tem como. Agora, em termos de relacionamento, a gente sempre tem que ter um limite também, né? Você não vai ficar insistindo, perdoando, insistindo. Como eu digo, perdoar você pode perdoar, mas será que vale a pena insistir nisso? Nisso que você tem que pensar. Porque, por exemplo, se você é muito apegado a essa pessoa que te faz mal, né? Vamos supor, imaginamos isso, né? Você é muito apegado a uma pessoa que te faz muito mal, vai chegar um momento que isso não vai ter mais funcionalidade. Você não vai conseguir suportar isso. Então é melhor se afastar dessa pessoa, perdoar, né? E seguir adiante, né? Ou seja, tentar uma coisa nova, tentar outro relacionamento, né? Ou mesmo ficar sozinho. Porque realmente ficar perdoando só porque você tem que perdoar, não é assim. Você perdoa e a pessoa ela tem que também aprender com isso. Ela tem que se recuperar, né? E claro, existem coisas também que são bem toleráveis, né? E a gente vê, né, às vezes as pessoas elas terminam um relacionamento por bobagens, né? Besteiras, né? São coisas que poderiam ser são toleráveis, né? E aí se o relacionamento se termina por isso, né? Então não tem sentido isso também. Agora tem coisas também que são toleráveis, não tem como você ficar tolerando, né? Principalmente a violência. A violência é uma coisa que a gente realmente não pode tolerar, né? Porque isso já faz mal, né, para a nossa própria integridade, né, física, psicológica. Então, a gente não vai tolerar isso. Então pode até existir o perdão, claro, existe o perdão, mas a tolerância nesse sentido ela acabou. Você vai ter que tentar de uma maneira diferente, você não precisa ficar nisso, né, o tempo todo. Então eu acho assim, acho que tem o seu limite, né? Em termos assim funcionais, se você quer realmente que a coisa dê certo, você tem que ver até onde você pode ir com isso, né? Agora, para si mesmo, você pode perdoar o que seja, né? Haribol. Mais uma pergunta do Nicolas. Ele pergunta: eu já perdoei algumas ações de pessoas amadas, mas ainda choro quando lembro dessas ações. É normal? Será que eu consegui perdoar mesmo? Ou essa tristeza vem de outra coisa? Não, veja bem, se você perdoou e você ainda sofre com isso, é porque você não perdoou de verdade, né? Então, no verdadeiro perdão, o perdão é para te aliviar. Ou seja, é uma coisa que vai te aliviar muito, né? Você perdoou, você está mais leve. Você não, o perdão, ele vem com um bálsamo. Como um bálsamo. É algo que você perdoou e isso não te faz mais mal. Você pensa nisso como se nada tivesse acontecido. Então, se você está sofrendo ainda, né? Eu perdoei, mas eu estou sofrendo com isso, então você não perdoou, né? Então não tem como você perdoar e sofrer por algo que uma pessoa fez contra você. Então isso não é perdão. O verdadeiro perdão é uma limpeza mesmo, a limpeza da alma, ou seja, a limpeza da consciência. Isso é o perdão. O que acontece quando alguma coisa ruim acontece conosco, né? Acontece que vai gerar um certo mecanismo aí de bloqueio, um mecanismo de angústia, mecanismo de raiva, né? De querer vingança. Então tudo isso são sujeiras, né, no nosso tit, né? Então o tit é como a nossa inteligência, a nossa mente, né? Tit é a nossa mente. Tit também pode ser a nossa alma, né? Tem vários significados para a palavra tit, mas geralmente é isso. É que a mente ela guarda isso, né? Ela vai guardando essas coisas, né?
E isso fica tudo muito escuro, né? Fica tudo muito denso. Então, se está muito denso, muito escuro, você não consegue realmente perceber além disso. Então, o conselho, né, é que você, quando você está, quando você vai cantar o Santo Nome, quando você vai cantar o Mahamanta Hare Krishna, né, qual que é a função dele, né? Chetodarpana Marjanam. A função dele é limpar o espelho, né, do coração, o espelho da mente, né? Então, existem essas coisas que estão aí dentro, que elas devem sair, né? Elas têm que sair, e você não consegue, e por você cantar, isso tudo vai embora mesmo, né? Só que se você não perdoa, né? Se você está sofrendo, tem coisas que são mais difíceis de sair, né? Então são essas sujeiras que estão no espelho que você não consegue tirar tão facilmente. Então o Mahamanta, ele vai tirar tudo isso, vai tirar tudo isso. Se você canta o Santo Nome, vai chegar um momento que tudo que você sofreu, tudo aquilo que você foi vitimado, de certa maneira, isso vai ser eliminado, com certeza, vai ser. Mas algumas coisas são mais difíceis de serem removidas, né? Então você pensa, eu perdoei, mas estou sofrendo com isso, então você não perdoou de verdade, né? E quando você canta o Santo Nome, o canto do Santo Nome, ele é para eliminar todas essas coisas indesejáveis que você tem dentro de si. Ou seja, o coração, ele tem que estar, o coração, a mente, eles têm que estar limpos, assim. Ou seja, é como se estivesse varrendo o seu coração. O Santo Nome, o canto do Mahamanta Hare Krishna, ele entra como uma vassoura no seu coração. Imagina, ele vai de forma muito humilde, né? Imagina, a coisa mais poderosa que existe para nós aqui, que é o Mahamanta Hare Krishna, ele está entrando como uma vassoura, ele está varrendo tudo, olha, está limpando. Tem umas coisinhas aí que são difíceis de sair, né? E aí você pensa assim, eu preciso, o que eu preciso fazer para que isso saia, né? Você precisa continuar cantando e trabalhando o perdão também, claro. Ou seja, entendendo que isso é o que está como atrapalhando muito a sua conexão com Krishna, né? Enquanto você tem sentimentos negativos dentro de si, você fica muito longe, né, da divindade, né? Da divindade, nós temos que ter, para se conectar com a divindade, nós temos que trabalhar sentimentos positivos, ou seja, você tem que pensar de maneira positiva. Você tem que pensar, existe uma possibilidade de conexão. Eu sou finito, mas eu posso me conectar com o infinito, pela misericórdia do infinito. O infinito, ele pode se revelar a mim, porque ele é infinito, ele pode fazer qualquer coisa. Então o infinito, ele se revela a mim, o infinito, ele me abraça, né? Abraçando o infinito. Você pode abraçar o infinito se é o desejo dele, mas ele não vai abraçar alguém ressentido, né? Alguém que realmente não consegue perdoar, uma pessoa que tem raiva, que tem mágoas. Então Cristo não vai, Deus não vai abraçar você. Isso não quer dizer que você foi excluído, não é isso. É que Deus ou seja, Cristo, né, é algo muito puro, né? Então ele quer como ele é tão puro que para ele sentar no seu coração, no trono do seu coração, ele ali tem que estar limpo, né? É igual, por exemplo, quando você vai trazer uma pessoa importante chega na sua casa, imagina, você vai arrumar a sua casa, você vai limpar a sua casa, né? Você vai deixar tudo bonitinho, né? É mais ou menos isso que a gente faz, né? Quando alguém muito importante vem na nossa casa. Então, Cristo, ele quer entrar na nossa casa. Então ele pode entrar como um varredor, né? Aí é o Santo Nome. Então o nome dele vem como fazendo esse papel de varrer, de limpar, de deixar tudo bonitinho, para depois ele mesmo vir e sentar, entrar e entronar no nosso coração. Então Krishna, um dia ele vai entrar no nosso coração, mas só que o nosso coração tem que estar puro, limpo. Então é muito mais fácil você perdoar assim, definitivamente, seriamente, ou seja, sem nenhum resquício. Artificialmente você não vai poder fazer isso, né? Ou seja, se existe esse rancor ainda, né? Se existe a mágoa, se existe sofrimento, se existe tudo isso, esses sentimentos negativos dentro de você,
é porque ainda falta uma purificação. Normal, ou seja, nós somos seres falíveis, né? E a gente precisa de purificações mesmo, né? Porque, por exemplo, a pessoa, eu vou lá no psiquiatra, sei lá, eu vou no psicanalista, no psicólogo, eu vou falar tudo o que aconteceu na minha vida, na minha infância, dos traumas que eu tenho, eu vou olhar tudo isso, e ele vai olhar para você, vai falando, ele vai falar, sei, tá, você fala isso, você fala o que aconteceu, e ele está escutando isso, né? E aí ele vai falar, olha, realmente... E ele vai criar um mecanismo, sei lá, com suas técnicas aí, para tentar fazer você compreender, né, que você precisa esquecer isso. Pelo menos ele sabe a causa, uma coisa assim, né? Até que vai resolver muito quando você entende que existe um sentido na vida. Aí isso funciona muito mais, né? Quando você realmente pensa, olha, realmente tudo que aconteceu comigo não é nada. Dentro porque eu consegui um sentido na vida. Então todo esse sofrimento que aconteceu comigo, eu vou superar isso e eu vou para algo mais, algo supremo. Então isso não é nada. Quando você tem um objetivo supremo, as coisas ruins que aconteceram com você deixa isso de lado e você segue adiante, né? Porque você tem um ideal, né? Então é muito importante a gente viver no nosso ideal, trabalhar o nosso ideal, né? Aí essas coisas vão realmente perder importância, né? Mas com certeza você não perdoa. Quem perdoa completamente, né, não tem nada, nenhum rancor, não tem nenhum sentimento adverso, não sofre com isso, ele já superou isso. Se você não superou isso é porque o perdão não foi real ainda. Já é, Haribon. Mais uma pergunta que fizeram na live. Nicolas está agradecendo também pela resposta, pelas palavras. Perguntam aqui, quando cantarmos o mantra Hare Krishna, podemos meditar no perdão ou devo focar a meditação em Radha Krishna mesmo? Quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, você não foca no perdão. Porque, na realidade, o Mahamantra Hare Krishna não tem nenhuma petição, né? Você não pode cantar o Mahamantra Hare Krishna querendo algo, né? Para você. Você está cantando e falar, eu quero perdoar, por favor, eu quero perdoar, me perdoar, né? Perdão, o perdão. Não, você não pode ficar meditando nisso, né? O Mahamantra Hare Krishna é para você meditar realmente em Radha e em Krishna, e não pensar em mais nada, porque esse é o objetivo dele. Estabelecer uma conexão sua com Krishna, com Radha, né? E não estabelecer o perdão, meditar naquilo que você precisa fazer, não. Então o Mahamantra Hare Krishna não pode, assim, não deveria ser praticado dessa maneira, né? Agora, claro, quando nós estamos cantando o Mahamantra Hare Krishna, algumas coisas vão vir na nossa mente. E muitas coisas, na realidade, vão vir na nossa mente, né? E é essa hora de você deixar que essas coisas que elas possam ir embora da mesma maneira que elas entraram, né? Então é mais ou menos assim, é como você está cantando o Mahamantra, né? Você está escutando ele, porque o Mahamantra ele é um canto sonoro, né? No canto sonoro, quando você canta, você escuta ele, né? Isso já ajuda muito, por quê? Porque utiliza os seus sentidos externos. Então é muito mais fácil, né? Você cantar, você pronunciar com a língua, com a boca, escutar com os ouvidos, né? E em algum momento você começar a meditar, né, em Radha Krishna de uma maneira muito mais natural, né? E claro, quando você está cantando, seria muito bom se você pudesse meditar em Radha Krishna, sentados, né, num trono cheio de joias, incrustados de joias, né, com as Shaktis, né, com as assistentes, 8 principais assistentes de Krishna. Isso você vai ver que é muito difícil, né? Não é fácil. Toda hora sua mente vai para um lugar, vai para outro. Você tenta meditar nessa imagem, né? Você vê que sua mente ela foge para um lado e para o outro. Isso é natural. Se você fala que isso não está acontecendo, né? Vai ser difícil acreditar. Você vai ter que buscar a sua mente. Em algum momento ela sai e você busca a sua mente de novo. Aí você coloca ela ali, ela sai de novo, você tem que fazer isso sempre, né?
Então imagina quando você canta o Santo Nome, se você quiser pensar, né, nas coisas que você tem que perdoar, nas coisas que fizeram com você. Isso pode vir, né? Não estou falando que não vai vir, pode vir, mas são pensamentos meio indesejáveis. Assim. Você não precisa se focar nesses pensamentos. Né? Então, quando você está cantando o Santo Nome, você deveria só pensar em Radha Krishna. Você não vai conseguir isso, com certeza não vai. Mas você escuta o que você canta, né? E tenta focar sua mente em Krishna, né? Na hora que a sua mente vai embora, você traz de novo. E assim é essa luta, esse vai e vem que você tem com a mente, né? Quando você pratica meditação é assim. É uma insistência, né? Uma insistência. Então, depois de muitos anos, né? Uma coisa de anos, né? A meditação em Krishna, em Radha Krishna, elas se tornam mais fáceis, né? Então, é muito mais fácil você meditar em Radha Krishna, porque você já tem um praticante de muitos anos, né? No início é difícil, no início não é algo fácil. Mas ainda assim, a gente tem que entender que o Santo Nome ele não pode ser utilizado, né, para outras coisas, né? Ou seja, se você realmente ter outras motivações, né? Então você não deveria criar outras motivações quando você canta o Santo Nome, né? Claro, você pode ter desejos, isso sim, né? Se você tem muitos desejos quando você pratica o Santo Nome, né? Ou se você não tem desejo nenhum, né? Você tem que continuar praticando. Se você tem desejo de liberação, por exemplo, você pode continuar cantando o Santo Nome. O Santo Nome ele é purificador, né? Então isso não tem problema. Agora, por exemplo, você fala assim para mim, eu não consigo, quando eu canto, eu tenho que ficar meditando aí no perdão, eu tenho que meditar nas coisas que aconteceram. Não tem problema, pode continuar fazendo isso, né? Isso é uma coisa, o Santo Nome ele vai chegar um momento que você não vai precisar mais meditar nesses aspectos relacionados ao perdão, né? Então você não precisa deixar de cantar o Santo Nome por isso, né? Você continua cantando o Santo Nome. Só que entendendo também que o perdão, ou seja, essas coisas que o Santo Nome ele trabalha, que você está tentando fazer agora, nesse caso, né? Se for o caso, né? E isso não é tão digno assim, porque o Santo Nome é algo que vai te dar o amor puro por Radha Krishna. Né? O Santo Nome te dá o amor puro, uma coisa que realmente e pode demorar muitas vidas, pode, claro que pode. Então a gente deveria valorizar isso, né? O Santo Nome não pode ser comparado, assim, porque senão a gente fica, né, como comparar o Santo Nome com atividades ritualísticas, coisas assim. Não, o Santo Nome é muito mais poderoso que isso, entende? Você canta o Santo Nome e você, ainda que você tenha, né, cometido muitas atividades estranhas, né? Ainda que muitas coisas tenham acontecido com você, que isso pode gerar um sofrimento muito grande, né? O Santo Nome ele é capaz de remover tudo isso. Tudo isso vai sair, né? Agora, é uma questão de tempo, né? Então a gente precisa de paciência, né? Porque na realidade o efeito mais secundário do Santo Nome ele está relacionado a essas coisas, né? Você realmente sentir alívio, né? Ou seja, das misérias materiais, né? Esse é um efeito secundário, né? Ou seja, o mundo material ele é comparado a um grande incêndio florestal. Isso é o mundo material. Como está pegando fogo, a coisa está... São as kleshas, as misérias, assim, tudo está muito estranho, né? Isso é o mundo material. Então, quando você canta o Santo Nome, um dos efeitos dele é esse, que ele acaba com esse incêndio florestal. Mas como é isso? Acaba como, né? Você não vai sofrer nunca mais porque você canta o Santo Nome? Será que é isso? Não, não é isso. Você canta o Santo Nome, você vai ter sofrimento ainda. Vão fazer coisas estranhas para você, ou seja, as pessoas vão errar, você vai ter a sua vida normal. Só que você já não sente mais isso, porque o Santo Nome ele te dá uma capacidade de tolerar tudo isso, né? Você não é mais afetado por isso, ainda que aconteçam coisas muito ruins, né? O Santo Nome é o seu ideal, e você é capaz de até morrer pelo seu ideal, ou seja, no sentido
assim, mais figurado, né? É algo tão poderoso, né, que nunca você vai abandoná-lo, né? Você vai cantar o tempo todo e ele vai te ajudar o tempo todo também. Então as coisas que estão aí estabelecidas dentro de você, que você não consegue mais tirar, né? Ou seja, que estão ali incrustados, ali que você acha que não vai sair mais, né? Então eu realmente não se preocupo muito com isso, que o Santo Nome ele vai eliminar tudo isso, né? Mas você não precisa ficar pedindo para o Santo Nome ou meditando nisso enquanto você canta o Santo Nome. Quando você canta o Santo Nome, você deveria somente, né, escutar o Santo Nome e pensar em Radha Krishna, esse é o ideal. Ai, Haribol. O Senhor disse em outra aula que parece que as pessoas reconhecem e perdoam as próprias tendências desfavoráveis, mas as dos demais não. Como tirar o foco do outro? Claro, então, ou seja, a tendência nossa é essa, né? Você, como disse também Jesus Cristo, ele falou assim, é porque você está olhando, né, a trave, né, no olho do outro e... Não, ao contrário, né? Porque você olha, né, o cisco no olho do outro, do próximo, né, e não vê a trave no seu olho, uma coisa assim que ele disse, né? E é mais ou menos isso. A nossa tendência é essa, né? É a gente realmente encontrar muito mais defeitos, né, nos demais, né? E a gente achar que nós somos perfeitos, ou seja, que nós temos uma pureza que nós não temos. Então isso é uma característica de quê? Canista. Característica canista de cara. É uma característica de um devoto neófito. O devoto neófito tem essa característica, né? Canista. Ou seja, ele acha que ele é perfeito, que tudo que ele faz é bom, que ele está certo em tudo e que os demais estão completamente equivocados, errados. Então ele vê as más tendências nos demais e não consegue perceber os seus próprios defeitos. Isso é característico de uma pessoa neófita, né? Então, e ele é neófito no sentido da sua própria fé. Ou seja, se ele não tem muita fé, ele tenta atacar as pessoas, né? Por quê? Porque a sua fé é fraca, né? É como Alashrada, uma fé muito fraca. Essa fé fraquinha, né, ralinha, ou seja, onde nós temos a tendência a atacar aos demais, né? É pela nossa própria debilidade, né? Mas chega um ponto, né, que a pessoa se torna tão elevada, né? A gente fala o tama, né? Esse devoto tama já é o contrário. Ou seja, ele acha que ele é o pior, né? Ou seja, ele se sente o pior, mas ele se sente mesmo o pior, né? Como a gente vê até exemplos, né? Algumas canções, né, Vaishnavas, né? Que o Vaishnava lá, né, falando, né, eu sou pior do que um verme dentro do excremento, né? Imagina. Por quê? Porque o verme, você tira, né, o verme, né, do excremento e ele volta para o excremento. Então ele fala, eu sou pior do que isso, né? E ele se sente assim mesmo. Porque quanto mais você se aproxima do infinito, né, mais você sente vergonha, mais você se sente pequeno, né? Essa é como o sintoma, né? E ele vai ver todo mundo como superior a ele. Então isso é uma pessoa super elevada, né? Bom, não é o nosso caso. Mas no nosso caso é o que agora? É a gente achar que que as pessoas, né, elas têm muito mais defeitos do que realmente elas têm, né? É como, por exemplo, se você está no hospital, né, você vai entender que as pessoas estão doentes, né? Então, de certa maneira, nós estamos num hospital, né? O hospital pode ser um mundo material, ou também pode ser que o processo espiritual que você está praticando. Dentro do mundo material, você tem um processo que você tem afinidade, né? E esse processo é a sua cura espiritual. É a sua maneira de realmente melhorar, né? Então, em algum momento, a gente pensa, olha, realmente está muito... quando você vê que as pessoas também estão com muitas dificuldades, você fica chateado, né? Porque elas estão doentes, né? Não,
Na realidade é isso, o médico, né, ele vem para as pessoas doentes, ou seja, o hospital é para as pessoas doentes, né? Então todo mundo está doente, todo mundo tem as suas dificuldades. A gente deveria ter um pouco mais de paciência, né, com os defeitos dos demais, a gente deve ter um pouco mais de paciência com as debilidades, né, dos demais, né? Mas o problema é que nós não temos tanta paciência assim. Esse é o grande problema. Então a gente fica atacando pela nossa debilidade. Então como a gente vai se livrar disso, né? Como? Como sair desse ciclo vicioso, onde você fica olhando, né, os defeitos dos demais? Então o que a gente tem que pensar é que toda vez quando eu me fixo nos defeitos dos demais, eu atraio esses defeitos para mim mesmo. Então isso já é uma coisa muito importante. Se você consegue estabelecer isso na sua vida, já vai ser diferente. Então você não vai. Então toda vez que você vai ficar falando, né, do defeito de uma pessoa, toda vez que você vai concentrar, né, a sua energia no defeito de outra pessoa, então isso vai atrair o defeito para você mesmo. Então a gente vai tentar evitar isso ao máximo. A gente tem que tentar evitar isso ao máximo, né? É algo que não tem solução. Na realidade, se você se fixar no defeito dos demais, então não tem solução para a sua vida. Porque cada vez mais você vai atrair defeitos. Você vai atrair isso para você. Então a gente deveria esquecer, né, os defeitos, né, os defeitos alheios. Isso é uma coisa muito importante para nós, né? Esquecer isso, ou seja, a gente não tem como modificar isso. Então pensar o quê? O meio ambiente está perfeito, ou seja, se esses defeitos existem nessas pessoas, né, se essas debilidades existem nelas, é por algum motivo. Então, ou seja, existe um controle supremo, existe o karma, existe Maya, que é essa energia material. Então a gente não tem que se preocupar em querer se fixar, né, nos defeitos dos demais. É como isso, né? A gente se fixa muito nos defeitos dos demais porque eles estão dentro de nós. Esse é outro problema, né? Então, tudo aquilo que você tá criticando, tudo aquilo que você está se atraindo, né? Ou seja, existe uma atração. Você se fixa, né, nesses defeitos porque esses defeitos existem dentro de você. Então não adianta você tentar modificar as pessoas, né? Então, médico, cura-te a ti mesmo. Esse é o conselho do Bhagavad Gita. Imagina, o conselho do Bhagavad Gita, na visão de Sridhara Maharaj. Médico, cura-te a ti mesmo. Você precisa curar a você mesmo, né? Imagina você ler todo o Bhagavad Gita, né, que são 700 versos, né, que são assim, que trata de vários assuntos na Bhagavad Gita, né? Que é como a Bíblia, né, dos Gaudiyas Vaishnavas, dos Hare Krishna, mas no final você chega a essa conclusão: médico, cura-te a ti mesmo. Você precisa curar você mesmo, você não precisa curar aos demais, né? É como esse efeito espelho, né? Você tem a sujeira, né, a sujeira no seu rosto, né? A sujeira está no seu rosto e você olha o espelho e você tenta tirar a sujeira do seu rosto, né, pegando no espelho, né? Então isso nunca vai funcionar. Você tem que tirar a sujeira de você. Quando você tira a sujeira de você, do seu rosto, você já não vai ver mais a sujeira no espelho. Então as pessoas, de certa maneira, são espelhos, né? Então a gente fica procurando os defeitos, né, que estão, na realidade, dentro de nós. Então a gente deveria parar com isso, né? E cantar o Santo Nome é a maneira mais prática de você parar com isso. Por quê? Porque ele vai trabalhar a sua consciência. E quando a sua consciência for capturada, esses defeitos, né, se tornam insignificantes. Já é, Haribo. Patrícia pergunta para Nans Maharaj: quando agimos errado, mas depois percebemos e nos arrependemos, o karma volta mesmo assim? Ele volta normal, mas mais fraco? Ou não volta porque nós nos arrependemos e os perdoamos? Então, assim, você cometeu uma atividade equivocada, você se equivocou, né? E aí você gerou uma reação, né? Você fez uma ação e isso gerou uma reação. Então, se você se arrepende, né, isso se diz, né, que o arrependimento ele é como uma fogueira, né,
que queima todas as reações pecaminosas. Isso diz disso, né? Mas se você se arrepende mesmo, né? Não é arrependimento assim como, né? Ah, me arrependi, nossa, que fiz um... Não, é um arrependimento profundo, né? Quando você se arrepende mesmo, né? O karma, você não tem que sofrer isso, né? É igual, por exemplo, uma mãe, né? O que é o karma? O karma é como um grande professor. Isso é o karma, né? Então ele está te ensinando algo, né? Você errou, então o karma vem te punir. É uma coisa assim. Não é que ele vem te punir, é como uma ação natural, né? É como se você está em movimento, né? Em movimento, e quando esse movimento cessa, né? Existe uma ação, né? Contrária na mesma intensidade, né? Essa é a lei do karma, né? Então toda ação gera uma reação, né? Com a mesma intensidade em sentido oposto, né? Então isso vai acontecer na sua vida. Então é como eu digo, é como uma mãe. Eu gosto, esse exemplo é muito bom. É como uma mãe. A mãe ela vai pegar o filho, né? E ela vai castigar o filho dela, porque ele cometeu uma ação equivocada. Então ela vai lá, vai bater no filho, começa a bater no filho, né? E o filho começa a espernear, e ele começa a gritar, a chorar, ele dá um chute na mãe. A mãe bate mais forte, mais violentamente. A mãe vai castigar o filho, né? Por quê? Porque o filho tá chorando, ele não entendeu nada, ele não tem nenhuma consciência, então ele tem que sofrer mais. Isso é o karma. Então, por exemplo, se você comete uma ação pecaminosa, sei lá, uma ação equivocada, e você não se arrepende, você vai contra isso, né? Então você sofre mais, né? Então realmente você não entende nada disso, você não tem nenhum arrependimento, né? E você acha que você tem até o direito de fazer essas atividades, né? Você tem que sofrer mais, você vai sofrer muito mais. Agora, nesse mesmo exemplo, imagina, a mãe tá batendo no filho porque ele fez algo errado. E aí o filho disse para ela: "Ó, mãe, bate mais forte, bate, mãe, porque eu preciso aprender com isso. Isso é o meu karma, né? Na realidade, o que eu estou agora experimentando é culpa minha. Então bate mais forte, porque eu estou aprendendo. Isso é para o meu bem. Isso é para o meu próprio bem." Imagina, então o que a mãe vai fazer? A mãe fala, ela já vai perder a vontade de bater, né? Porque o menino aceitou isso. Então quando a gente aceita, quando a gente tem a consciência do que a gente fez errado e a gente se arrepende, então o karma ele vem de uma maneira muito mais suave, né? Não é que o karma ele vem na mesma intensidade, não. Porque como uma coisa é que você aprendeu com isso, né? Você se arrependeu mesmo, você não é um arrependimento assim, né? E água com açúcar, não. Você teve um arrependimento profundo, e aí você não tem que sofrer tanto, né? Porque, por exemplo, mesmo você sabe, né, que você canta o Santo Nome, por você cantar o Santo Nome, ele é tão poderoso, o Santo Nome ele é tão poderoso, que ele é capaz de eliminar todas as reações pecaminosas que você cometeu. Tipo assim, você cometeu muitas atividades e isso gerou reações pecaminosas, né? Então, o efeito das suas ações pecaminosas, o Santo Nome ele pode tirar tudo isso, né? Tirar tudo isso. Então, o karma, ele basicamente ele funciona de uma forma muito resumida, né? Existe o karma que já se manifestou, que é o prarabdha karma, né? E o karma que vai se manifestar, que é o aprarabdha karma. Então, o karma, ou seja, as coisas que você vai ter que sofrer na sua vida, né? Devido às suas ações prévias, né? O que vai gerar sofrimento no futuro, isso o Santo Nome pode eliminar facilmente. É muito fácil, né? E as coisas que já se manifestaram, que já estão manifestadas, é mais difícil, de certa maneira, o Santo Nome mudar isso. Mas em algum momento isso também vai se modificar, né? Agora, quando você pensa, né? Assim, então tá. Então, se o Santo Nome é tão poderoso, né? Então eu vou cantar o Santo Nome agora, né? Sei lá, eu cometo uma atividade errada, equivocada, atividade pecaminosa, sei lá, uma coisa assim, e amanhã eu vou cantar ele de manhã, entendeu? De noite eu faço besteira, tipo assim, uma coisa assim, né? De noite eu fiz a besteira, fui pra boate, fiz toda a besteira que eu tenho que fazer, mas amanhã
tem um santo nome, isso ele vai, aí acabou, aí vai me perdoar, porque ele é muito poderoso, né? Aí você se enrascou, porque isso já é uma ofensa ao santo nome, e ele não vai te perdoar pelas coisas que você fez, assim, dessa maneira consciente, e ao contrário, você vai sofrer muito mais, né? Então, na realidade, o santo nome ele tem o poder purificador, sim, ele tem, mas a gente tem que ter a nossa sinceridade também, né? Então, a sinceridade, de certa maneira, ela é invencível, né? Então, por exemplo, se nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos, né, assim, de uma forma muito profunda, então isso já é quase que suficiente, né? Só que o santo nome, ele, quando nós cantamos, né, ele vai mais além disso, né? Ou seja, ele vai realmente buscar a nossa purificação, uma purificação mais profunda, né? Ou seja, onde você pode se purificar de todas as suas atividades, né? As reações, eliminar as reações pecaminosas, né? E além disso, estabelecer uma conexão com Cristo. Isso é o poder do santo nome. Mas se arrepender sinceramente, né? Ou seja, não trazer nada, você se arrependeu mesmo, e o arrependimento sincero é o quê? É que você já não comete mais essas atividades, né? que você fez, né? Você olha isso e você, poxa, realmente, olha, nunca mais eu vou fazer isso, porque foi um absurdo que eu fiz, né? Tipo uma coisa assim. E isso é um arrependimento sincero. Então, você sim, de uma forma consciente, se você tem esse sentimento, né? Me arrependi mesmo, né? Não quero mais, isso nunca mais eu vou fazer isso, né? Daqui para frente tudo vai ser diferente, uma modificação na sua vida aconteceu, né? Então, o arrependimento profundo, ele tem um poder muito grande, né? Como eu disse, né? Ele transforma em cinzas, né, todas as suas ações, todas as reações pecaminosas das suas ações, né? Então, ele tem muito poder, sim. Esse arrependimento consciente, esse arrependimento sincero, né? Não é um arrependimento assim, superficial. Quando você se arrepende mesmo, né? Então é diferente. Então você não precisa sofrer tudo aquilo que você fez. Quando o arrependimento é muito sincero, né? Agora, se isso não saiu aí ainda, né, dentro de você, se você canta o santo nome, né, aos poucos, o santo nome é tão poderoso que ele vai eliminar essas reações, né, pecaminosas e também vai lhe dar esse sentimento de arrependimento sincero também, né? Cargo. Perguntam aqui se o senhor recomendaria algum livro para entender mais essa questão. Olha, o livro, né, que a gente recomenda, né, para entender a situação toda assim, do perdão, né, ou seja, do que você precisa perdoar, né, sempre, né? Eu acho que o livro mais indicado, né, é o Bhagavatam, Srimad Bhagavatam. Agora, claro, né, o Srimad Bhagavatam é um livro muito complexo, né, mas a essência do Srimad Bhagavatam, imagina, é o quê? Eu vou contar rapidamente. É que havia um rei, né, que é Parikshit Maharaj, ele era um rei muito piedoso, né, um rei, naquela época os reis eram muito piedosos, né, mas Parikshit Maharaj ele era extremamente piedoso, né, e ele estava numa caçada, né, naquela época os reis eles caçavam, né, eles tinham esse costume, né, e em algum momento ele sente muita sede, né, então ele entra. E quando ele entra na casa de um brahmana, na casa de um místico, né, de um sacerdote, ele vê que ele está com muita sede, então ele pede água, né? Ele sendo um rei, imagina, um rei entra na sua casa e pede água, só que o sacerdote, né, o místico, ele estava em meditação, num transe profundo, ele não viu o rei entrar. Então ele não respondeu nada. O rei pediu água várias vezes e esse rishi, né, esse sadhu, né, esse santo, né, não responde nada. Então o rei pega uma cobra morta, né, assim, com um pau e coloca, né, no pescoço do sábio, como se fosse uma guirlanda, né, uma coisa assim, um absurdo que o rei fez, assim, de certo sentido. E ele sai, vai embora, né?
Aí o filho do rei, que era, o filho do Sado, filho do Rishi, do santo que estava meditando, né? Quando ele soube disso, quando ele viu isso, ele amaldiçoou o rei a perder a vida em 7 dias. Ele falou, em 7 dias, né, uma cobra vai picar você. Sei lá, uma coisa assim. Uma maldição. Naquela época, as pessoas que praticavam muitas austeridades, né, que tinham uma prática assim, muito forte, né, de austeridades, as maldições elas tinham muito poder, né, era uma coisa assim. E o rei, quando ele ficou sabendo dessa maldição, né, qual foi o sentimento dele, né? Ele poderia, né, de certa maneira, sei lá, combater essa maldição, mas ele não fez, né? Ele aceitou isso, né? E ele pensou, tenho 7 dias de vida, e em 7 dias de vida eu vou tentar realmente solucionar o meu problema de uma maneira definitiva. O filho do rei, o filho do sábio que havia amaldiçoado o rei, né? Ele não conseguiu perdoar essa ofensa do rei. Então por isso ele lançou a maldição. Quando o sábio, né, sai do seu transe e ele viu, né, que o filho dele havia jogado essa maldição, ele ficou muito bravo com esse menino, né? Então disse que realmente isso é uma coisa absurda, que ele não tinha o direito, né, de jogar a maldição com o rei santo, né? Que o Parikshit Maharaj era um rei santo, né? Mas o rei, ele vai atrás de quê? De Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami, ele escreveu o Srimad, ou seja, ele falou o Srimad Bhagavata, né? Então, de toda essa ação, o Srimad Bhagavata ele foi falado. Então, o Srimad Bhagavata, que é essa escritura, né, que eu digo que seria o livro para a gente trabalhar o perdão, né? Porque ela está baseada nessa história, ou seja, que o rei perdoa, né? Ou seja, ele é amaldiçoado, né? E ele perdoa essa maldição. Ele tem 7 dias, e em 7 dias ele tenta buscar a solução, né, para os verdadeiros problemas da existência material. Então ele senta, né, nas margens do rio Ganges, né, e ele vai escutar Srimad Bhagavatam, ele vai escutar essa escritura, né, que trata disso, né? Então o Srimad Bhagavatam no início, né, claro que se você ler o Srimad Bhagavatam assim, né, você não vai encontrar muito a essência do que eu estou falando, né? Eu estou mostrando que é o livro mais importante para nós, que se você lê ele com um sentimento de buscar um entendimento real do Srimad Bhagavatam, você vai chegar a esse ponto que eu digo. Você vai aprender a perdoar, né? Porque ele trata disso, ou seja, o tema central dele é esse, daí começa o Srimad Bhagavatam, né? Ou seja, o perdão do rei, né? E ele também não se preocupar muito, né, com essa ofensa, com essa maldição, né? E realmente buscar a solução definitiva da sua vida. Então ele vai ali no Srimad, ele vai escutar o Srimad Bhagavatam, ele vai escutar toda essa narrativa, né? E no início, né, no próprio início do Srimad Bhagavatam, o que se fala é o quê? É que essa escritura ela não é para as pessoas invejosas, ou seja, o que é isso? Ela não foi feita para isso. As pessoas invejosas, elas não vão se beneficiar muito com essa escritura. Então, ou seja, você precisa eliminar a inveja para entender o significado do Srimad Bhagavatam. Isso é muito importante. O Srimad Bhagavatam, ele é para as pessoas que não têm inveja no coração. Ou seja, ele pode ser escutado e lido por qualquer pessoa, com certeza, mas aonde ele vai tocar mesmo, onde ele vai dar o seu benefício, são para as pessoas que não são invejosas, pessoas que realmente têm um coração aberto, né? Então, para você realmente perdoar, você precisa ter o coração muito aberto, né? E essa escritura, o Srimad Bhagavatam, é para isso, né? Então eu aconselho essa escritura, né? Que você pode ler aos poucos, você pode aprender isso. É uma escritura muito, muito extensa, sim, a gente entende que ela é extensa, né? Mas ela tem algumas partes assim que são muito especiais nesse sentido de trabalhar o perdão, né? Onde você vai entender que perdoar
ela faz parte da nossa existência, né? Porque a gente também comete falhas, né? Então, se no Bhagavad Gita, né, a gente chegou à conclusão que é médico, cura-te a ti mesmo, no Srimad Bhagavatam a gente vai entender o quê? Que o meio ambiente está perfeito, não tente modificar o meio ambiente. Então essa é a essência do Srimad Bhagavatam, segundo Srila Siddhara Maharaj, que é um grande sábio, né, que ele fala isso. O meio ambiente está perfeito, né? Não tente modificar o meio ambiente, né? Então, por exemplo, se conta, né, que uma vez Gorakshora Das Baji Maharaj, que é um grande santo, né, um grande sábio, né, e ele vivia cantando o santo nome. O que ele fazia era cantar o dia inteiro. Em algum momento ele está cantando o santo nome, né, e alguns meninos começam a jogar pedra nele, imagina. Começam a jogar pedra nele, e ele, o que ele fala? Ele fala assim, ó mãe Yashoda, que mãe Yashoda é a mãe de Krishna, né? Ele fala assim, olha o que está acontecendo comigo, né? Então ele fala, tá vendo Krishna? Aí ele fala para Krishna, Krishna, eu vou falar com a mãe Yashoda para ela castigar você, porque você está permitindo que isso aconteça comigo, né? Então imagina, ele está completamente absorto no seu bhajana, completamente absorto nas suas práticas, ele leva pedradas e ele não fala nada, ele simplesmente vai falar, Krishna, eu vou reclamar com a mãe Yashoda para que ela te castigue, porque... Então ele entende que isso está sendo permitido por Krishna, né? Ele entende que o meio ambiente é perfeito, que os meninos que estão jogando pedra nele, sei lá, não entendem realmente o que estão fazendo, porque na realidade houve essa permissão. Então, Srimad Bhagavatam significa o meio ambiente é perfeito. Tudo que acontece com a gente é perfeito, a gente aceita isso, né? Então é a escritura que eu acho que é mais apropriada para quem quer aprender sobre o perdão. Haribol, ele está acrescentando aqui, me desculpe a pergunta, mas o que aconteceu com o rei depois que ele escutou o Bhagavatam? Bom, o rei, ele alcançou a perfeição, Parikshit Maharaj, ele escutou o Bhagavatam, então ele, através de Shravana, né, por escutar o Bhagavatam, ele alcançou a perfeição, né? E ele, claro, aí depois de 7 dias ele foi, né, picado, né, por uma cobra. Bom, aí tem várias versões de como isso aconteceu, né? Mas na realidade, antes disso acontecer, ele ainda fala, né? Ainda dá instruções à sua mãe, né, o Tara, né? E aí daí que vem o Brihat Bhagavatamrita, né, de Sanatana Goswami. Mas o rei, ele alcança a perfeição. Ele abandona o corpo, mas abandona o corpo aperfeiçoado, ou seja, ele alcança a autorrealização. Jai Hare Krishna. Então, agradecemos a todos pela participação na live. A gente se encontra semana que vem com mais um tema. As pessoas aqui estão agradecendo, enviando reverências. A gente também agradece a participação e a pergunta de todos. Hare Krishna. Hare Krishna.